Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira. Roberto Drummond de Belo Horizonte, né? BH, na literatura em BH. Esse é um romance do final dos anos 80 para 90, publicado em 91, em que o Roberto Drummond vai voltar 30 anos da história. Ele vai contar o final dos anos 50 para os anos 60 em BH, Minas Gerais, Brasil, né? Então é um romance assim, que foi adaptado para a minissérie Global, né, Rede Globo. Então a ênfase mais foi nos romances, né, na parte mais erótica, etc. Enquanto que aqui o Roberto Drummond está fazendo um panorama de época, né? Ele está falando de política, sociedade, questões de esquerda e direita, questão de golpe militar, né? O último capítulo já é na época do golpe militar, civil militar, né? Golpe civil militar, 1964. Depois, 68, golpe dentro do golpe, e até a era do Sarney, lá nos anos 80, nós tivemos um regime fechado no Brasil, né? Então é isso que ele vai falar aqui, início disso, né? Então nós vamos sair ali da era do JK, dos anos 40, 50, a Brasília, né? Os 50 anos em 5, e a era da Bossa, a era da Bossa Nova, né? O Vinícius de Moraes e poeta, né? A época do Vinícius de Moraes, poeta. Antônio Brasileiro, Antônio Jobim, né? Tom Jobim. Então essa é uma época de inocência, como ele fala, né? Época da inocência, nós éramos inocentes, e aí vem o golpe, né? Vem o golpe, o general parou de aparar suas rosas no jardim e foi subir no tanque, né? Para dar o golpe. Então é isso, basicamente a história. Só que, obviamente, com essas capas, né? Óbvio, tem essa edição também, essas capas assim mais, né? Chamativas, porque ressaltam muito o lado erótico, do lado a Cidade das Camélias, né? Lembra da Dama das Camélias, lá do Dumas Filho, né? Literatura francesa. Então eles gostam muito dessa capa assim mais chamativa, só que ele não está falando só disso, né? Então o pessoal acha que está contando a história da Guaicurus, né? O romance aí da Furacão só fala da Guaicurus. Não. Na verdade, ele está fazendo um panorama de época. Ele está contando a história de BH nos anos 50 e 60, né? Então a história, assim, mais ou menos 10 anos de história, né? Então lá meados dos anos 50 até meados dos anos 60. E aí ele vai contando a história de três jovens que vieram do interior, né? A maioria do pessoal que fez BH, os artistas, os intelectuais, não são de BH, né? Por exemplo, o Drummond de Itabira, né? E o Roberto Drummond do interior também, né? Então ele é parente do Drummond, tem vários parentes, né? Tem uma família Drummond, que veio da Escócia, né? Esse Drummond é o nome escocês. Então é interessante que os grandes intelectuais de BH, os grandes pessoas, o próprio o JK, né, veio de Diamantina. Então é interessante isso, né? O pessoal de BH mesmo é meio tranquilo, né? Mineiros, o pessoal que pensa, o pessoal que age, o pessoal que faz diferença vem do interior, vem fazer BH. Então o pessoal vem do interior fazer BH e é o pessoal que move a roda, né? Que move a engrenagem. Então ele vai contar aqui os três amigos, o narrador, né? O Roberto, né? Então é uma autoficção, né? Uma autobiografia. Tem o Malthus, né, o Frei Malthus, o dominicano, o dominicano, né, ele vai ser assim inspirado no Frei Beto, né, que realmente foi o que existe, né, existe Frei Beto, né, autor do batismo de sangue, que o Frei Beto inspirou então o Malthus, que é o santo, né, então aquela figura do homem santo, né, o devoto, assim, o meio príncipe Mishkin, né, do Dostoiévski, que aquela imagem vai contrastar com a da Hilda, que é a mulher sedutora, né? A menina do maiô, né? A garota do maiô dourado, que vai ser essa imagem da pecadora, né? Então vai ter esses dois polos, e vai ter também o Aramel, que é o belo, né? Que é aquele homem sedutor, do Dom Juan, né? Que vai entrar assim, né? nessas jogadas de sedução com várias moças aqui. Então, esses personagens meio caricatura, né? E esse narrador caricatura, porque o narrador o tempo todo conversando com você, o narrador soltando partes, o narrador falando que não entende certas coisas. O narrador não é aquele onisciente de tudo, né? Muitas coisas ele está pesquisando. A própria figura do Furacão, que dizem que é inspirada numa mulher de verdade mesmo, que existe em BH, né? E que depois foi para Buenos Aires, Argentina, né? Então existe essa figura da Ilha do Furacão, então existe várias lendas, existe vários personagens que são reais, inclusive o cidadão que está aqui é o Gabeira, né? O Fernando Gabeira, no capítulo 5, né? A parte 5 aqui tem o Gabeira, que é o autor do Que é isso, companheiro? Que também virou filme, né? Sei lá, minissérie, então tem um monte de mídia sobre isso. Que é o pessoal que viveu durante a época fechada, né? Os anos de chumbo, que é essa época aí, desse acirramento esquerda-direita que nós estamos vivendo de novo, né? Estamos vivendo de novo, depois dos anos 90, esse acirramento esquerda-direita, né? Então, quase, né? Ficamos aí às vésperas de um golpe também, né? O pessoal querendo dar golpe, só adora golpe, né? O pessoal adora um golpe, só vive tentando ser um golpe.
Então a história do Brasil é isso. E aí ele vai fazer várias piadinhas com isso, vários trocadilhos com isso, várias comédias com as tias do interior, sempre tem as tias do interior, né? Que é a tia Ciana e a tia Sãozinha, né? Então essas tias muito devotas, muito aquelas tias do interior, e ele contando a história, tentando amenizar a história para não pegar pesado, né? Os tons. Então a linguagem aqui é muito leve comparado com outros autores mineiros, né? Que descarregam mesmo a baixaria, como diz o Piroli, né? Assim, que conta a vida como ela é. Então o Roberto Drummond tenta colocar um humor aqui para não ser um Nelson Rodrigues total, né? Então ele tenta não ser o Nelson Rodrigues total e fazer essa literatura assim meio cômica, né? Tem partes cômicas aqui. E a história vai trabalhando esses três personagens, né? Que é a figura do santo, a figura do homem de esquerda, né? Um religioso de esquerda. Hoje nós costumamos imaginar os religiosos de direita, né? Interessante isso, né? Eu pessoalmente conheço vários religiosos de esquerda, né? Várias pessoas são religiosas de esquerda, socialistas, não marxistas, né? Porque aí tem uma pequena questão de o marxismo ser mais materialismo e ateu, mas que tem a mesma preocupação do Marx, só que sendo religioso, né? Agora, os religiosos hoje que tem mais mídia são geralmente de direita, então a gente não consegue, né, fazer as conexões, alas, né, de direita e de esquerda da Igreja Católica. Aqui nós estamos abordando a época então começou a teologia da libertação, né? Frei Beto, o Leonardo Boff, né? Então esse pessoal, e ele vai mostrando isso, e aí tem várias partes aqui que eles fazem, né? Referência à Revolução Cubana, Revolução Chinesa, né? Cantam o hino internacional, né? De pé ao vítimas da fome. Então tem essas partes assim que aí é aquela ideia do comunista, né? Sempre aquela ideia do estereótipo do comunista, ainda mais nessa época, né? Ainda mais nessa época sempre tem essa ideia do espectro do comunismo rolando o mundo, né? Então, ou seja, não é só literatura falando da zona boêmia, né, da Guaicurus e da Ilha do Furacão. A Ilha do Furacão é um dos polos, o outro polo é esse do Frei Maltos, né? E em torno do Frei Maltos, os dois amigos dele, que é o narrador, que está contando essa história para você, né? Então o narrador está contando o que ele não sabe, né? Muitas vezes ele se corrige ao longo da história, ele não sabe tudo, né? Então você assim, o pé do sapato, né? Mesmo falando um amigo aqui, Luciano Poderia, falou: olha, ele fala com o pé direito, ela fala com o pé esquerdo, então o próprio narrador se confunde, não sabe mais o pé da Cinderela, né? Fazendo aquela alusão à Cinderela, e quando ela sai lá, né? A fábula nisso, ela sai do baile e esquece lá um sapato de cristal. Um sapato de cristal. E aí o príncipe, depois com esse sapato, vai reencontrar a Cinderela, certo? Então ele faz a paródia disso aqui. É muito cômico, né? Muita piada em cima. E as personagens que também são cômicas, né? Ele gosta dos personagens cômicos, igual ele faz nos outros livros, né? Então ele fez lá o Sangue de Coca-Cola, né? Hitler Manda Lembranças. Então tem várias obras. Vamos ver aqui a lista de obras do Roberto Drummond, né? Que ele é um repórter, assim como o narrador da história, né? É um repórter. E aí ele tem o Sangue de Coca-Cola, né? Ilha do Furacão, Quando Eu Fui Morto em Cuba, né? Tem a morte de DJ em Paris. Ontem à noite era sexta-feira, Os Mortos Não Dançam Valsa, o dia em que Ernest Hemingway morreu crucificado, Cheiro de Deus, também outro polêmico, né? E Hitler Manda Lembrança. Então são várias obras, e sempre ele usa muito esses personagens caricaturais, né? E aí a coisa que já é caricatura mesmo, ele leva ao excesso, né? Então é a parte cômica do livro. Só que aí ó, dando tilt no vídeo aqui, Só que aí o que acontece? O livro tem essa parte cômica, só que ela vai ficando trágica, né? Vai ficando trágica porque a gente vai vendo aqui a figura dos generais, né? Do pessoal dos reacionários, né? O pessoal que não gosta que fala em greve, os próprios repórteres mais à direita, donos de jornal que não querem que sejam comentados essas notícias de sindicalistas, né? De greves. Então vai mostrando o acirramento político ao longo dos anos 50, desde a morte de Vargas. A gente está lendo aí a República dos Sonhos, da Nélia Pinhon, mostrando essa época, né? Desde a época do Vargas, 54, que é essa época mesmo de problemas políticos. E aí vai vir a era do JK, né? Vai vir Brasília, e aí vai vir a época do Jango, né? Aí nós vamos no capítulo 5, o Jango, né? Que vai assumir logo depois do Jânio Quadros renunciar. O Jânio Quadros renuncia a menos de um ano de poder, em 61, e aí vai ter aquela rede de legalidade, né, junto com Brizola, com o Jango, para poder reassumir o poder. Aí vai ter lá uma votação para plebiscito, né, o pessoal vai ter parlamentarismo, inclusive Tancredo Neves, aqui de Minas, vai ser primeiro-ministro. Depois vão votar para que o Jango seja presidente mesmo, presidencialismo, né, e aí acaba esse parlamentarismo primeiro-ministro. Aí você vê a confusão. E aí o pessoal do golpe está aceso, né? O pessoal quer tirar o Jango de todo jeito. Vai falar que o Jango é comunista, claro, né? Vai falar que o Jango é comunista. O cara quer fazer uma reforma agrária básica, ele já é comunista, né?
já é comunista. Aí inventar isso aí, que o cara é comunista e tiraram do poder. Então é aí que vai ter uma parte mais dramática, que vai ser o capítulo, a parte 5 e 6, né? Porque eu falo capítulo aqui, porque na verdade são partes, né? São 6 partes, e aí são vários capítulos nessas partes. Então a parte 5 e 6 é que vai ter essa parte do acirramento político, e aí vai ter a figura do o Malthus, né, que está sempre contraponto a Hilda, né? O Malthus, que foi chamado lá para poder combater, né, a baixaria da zona boêmia, ele vai se apaixonar, ele que vai esconder o sapatinho de cristal da Cinderela. O Malthus, o santo, vai se apaixonar pela do Furacão. Esse é o aspecto, né, romântico da história, o casal improvável total, que é um frei apaixonado com uma prostituta, né? Então é isso. E aí vai ter esse acirramento total da história até o golpe, né? Aí vai ser a parte final, e aí vai ser dramático, porque o Malthus vai ser preso, né? Um dia que ele poderia reencontrar a Hilda, né? Ele está saindo de casa, os caras dão um golpe, né? Então ele é levado preso e some, né? E some, só que não fuzilaram, né? Não fuzilaram, não foi paredão. O Frei Betts está vivo, né? Ainda, então vai relatar essas histórias. O Gabriel também foi preso também, né? Fugiu aí. Teve troca de prisioneiros, essas coisas. Então assim, aí leiam, né, o que é isso, companheiro, e batismo de sangue, né? Obras do Gabeira, né? Fernando Gabeira, e do Frei Beto, né? Que são obras que falam dessa época triste da história brasileira, que é esse acirramento político, né? Então o pêndulo foi para a direita e quem era de esquerda, né, sumiu na noite na neblina. Até hoje não foram encontrados, né? Muita gente sumiu literalmente, né? Foi incinerada, como diz, né? Tem depoimentos de pessoas, o pessoal levava lá para o mato, incinerava, não sobrava nada, nem DNA para investigar, né? Então quando a polícia quer assumir que alguém, some, né? Cadê o Amarildo? Onde está o Amarildo? Cadê o Amarildo, né? Onde está o Amarildo? Então quando a polícia quer assumir que o cara some. E aí que vai contar aqui, né? Vai contar que por sorte o Malthus, né, não sumiu na noite na neblina, e o próprio narrador também não sumiu na noite na neblina, tanto que ele narra a história, né, que é o Roberto Drummond, jornalista, repórter, romancista, contando 30 anos depois, ou seja, na virada dos anos 80 para 90, o que aconteceu nos anos 50 para 60. Não é isso? Então, é um romance de época, é um romance de panorama histórico, né? É quase um romance histórico, mas não chega a ser uma Ana Miranda, não, né? A Ana Miranda a Ana Miranda já sabe que está falando no sentido de, né, o narrador te convence que é um fato histórico. E isso aqui não, isso aqui você tem que investigar para ver se é histórico mesmo, porque ele mistura personagens reais com ficção, né? Faz ficção de si mesmo, né? Ele é ficcionalizado aqui, e as tias, a gente não sabe se existiu as tias, né? A tia Ciane e a tia Sãozinha. A gente não sabe se existiu, né, se tem mesmo essas tias lá. Essa cidade interior que ele veio, será que é a cidade mesmo que ele veio? A ideia dele é retratar essas pessoas que vieram do interior de Minas para fazer a capital, né? Fazer BH, né? Então BH foi constituída pelas pessoas do interior de Minas. E igual eu falei, né, o próprio caso do Monte de Andrade, que, né, fez carreira aqui, o grande poeta que nós estamos comemorando hoje, né, 31 de outubro. O caso do Monte de Andrade, ele veio de Itabira, né? Então, e aí a história toda aqui também circula, se vai tirar a zona boêmia da Guaicurus, né? Que até hoje está lá, né? Então a ideia é tirar a pessoa da zona boêmia do Guaicurus para outro lugar, né? A cidade das Camélias. E aí as beatas, os devotos, os reacionários vão lá fazer seus protestos para tirar a zona boêmia da zona boêmia, né? Só que não deu certo, né? E aí o Malthus fica nesse negócio, ele é ligado ao pessoal religioso, porque ele é um frei, né? Só que ao mesmo tempo ele está do lado dos desvalidos, assim como a Hilda Furacão, né? Que é esse mistério, porque com a menina de classe média lá, né? A garota do maiô dourado, se tornou uma mulher da zona boêmia, né? Por quê? Por pobreza, porque precisava fazer isso, né? Porque ela gosta de erotismo. É um personagem assim, é um personagem que você não consegue resumir, você tem que ler o livro, né? Não vou resumir o personagem, mas essa tensão percorre o livro todo, né? Essa questão de a figura do homem, o santo, e a figura da mulher como a sedução, né? Interessante essa ideia, a mulher como uma sedução, mas a personagem da Hilda é muito mais densa que isso, né? Você pode ver que a personagem tem várias camadas, e por isso que é uma personagem interessantíssima, né? A Hilda Furacão podia ser uma personagem marcante, né? Assim como a tia do Agreste, né? A Gabriela Cravo e Canela. Então tem vários personagens, Dona Flor e seus dois maridos, né? São essas personagens femininas, né? A Capitu, né, lá do Dom Casmurro. Então, esses personagens marcantes da literatura, podemos dizer que a Hilda Furacão é essa, porque o pessoal reduz a Hilda Furacão ao estereótipo, né, com essas capas assim, para vender livro, mas a Hilda Furacão, ela é um personagem de época, assim, né, um contexto de época, e é interessante conhecer toda a época, que é esse relato, esse testemunho mesmo, que esse clássico, já um clássico, né, que o Roberto Drummond nos deixou aí, Hilda Furacão, ok? Então,
Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.